536 decetos. Já leu sobre isso? Não. Não? É gravíssimo, cara. 18 meses de escuridão no planeta, no hemisfério norte. Mas só no hemisfério norte? Só no norte. Houve uma erupção vulcânica, né? Isso aí cobriu todo o hemisfério norte, ok? E teve contaminação de metais pesados e de flúor vulcânico. Estressamento de glândula pineal, mudança de ciclo circadiano, trauma, porque a galera passou por um inverno, né? Houve um inverno por conta disso, ok? Quem não morreu, os sobreviventes, produziram justamente essa ação da epigenética e começaram a nascer neurodivergentes. Quando você fala neurodivergentes, o que seria? Eu estou dizendo de bruxo, mais leigo, assim, que tá nos assistindo. bruxo, bruxa, mago, maga, feiticeiro, feiticeira e santos católicos. As manifestações que começaram a surgir por causa da expansão de consciência, né? Hoje, esse gene voltou a partir dos anos 80 e nós temos estudos que o cérebro do neurodivergente tem 60% mais neurônios do que as pessoas ditas comuns, como eu, um exemplo. Porém, eles estão sendo inflamados pela água, pelo ar, pelos alimentos que levam a ter comportamentos alterados. Solução, inquisição bioquímica em cima dessa garotada e lá atrás, no século XII, a inquisição da Igreja Católica, porque o que acontecia intramuro era santo, fora do muro era maligno. É grave. Eu acho que assim, é grave. Todo respeito à linha de pesquisa do senhor, mas eu acho também, tratando de coisas bíblicas espirituais, a gente não precisa necessariamente ter que achar alguma comprovação científica quando se trata, né? Quer dizer, provar a Deus cientificamente. Eu acho que isso Mas aí você está anulando o Provérbios 1. A verdadeira ciência vem de Deus. Não, óbvio, mas então, não precisa justificar a Deus através de uma... Mas não é justificativo, é você materialista, comprovar. Assim, não, mas não é materialista. Assim. É, na verdade, de combater o culto da santa. Porque sabe qual é o problema nosso? É o culto da santa. Qual é a santa que é mais cultuada? Maria. Se fosse Maria, estava fácil. É a santa ignorância da aceita tudo. Esse é o nosso problema. E aí, por causa da ignorância, nós chegamos a um labirinto agora o problema em cima disso. Você cria um paradigma que eu preciso sempre provar qualquer milagre ou qualquer atuação de Deus através da ciência, entendeu? Eu preciso da ciência como ferramenta de justificar. Não, Deus excede a nossa sabedoria, excede o nosso conhecimento. Mas aí a gente não pode... mas aí metodologia científica de testar. Mas olha só, a gente não pode datação de carbono. A gente não pode ir para a religiosidade cega, porque ela criou um sistema corrupto, né, desde lá de trás. Mas a religiosidade embasada na Bíblia nunca é cega. Não, vamos lá. Ela revela pela palavra rema de Deus. Mas nós não tivemos alteração. Mas nós não tivemos alteração dos textos. Historicamente, eles não foram sendo modificados. Porque o que nós temos de acesso hoje são rudimentos. Eu entendo que a mensagem central, e digo isso como quem estuda isso há 4 décadas, tá? A mensagem central, ela não foi modificada, graças a Deus. A mensagem central houve um início, a sua palavra, houve um início, né? E aí deu ruim, depois ficou pior, depois houve uma transição, depois tentou de novo com Abraão, estabelecendo... Por exemplo, se você vê em Israel, no museu ali que tem em Israel, em Jerusalém, né, o Museu Histórico lá em Jerusalém, tem a sala de Isaías, porque no pergaminho do Mar Morto, sim, que foi descoberto em 48, eles acharam um pergaminho que é exatamente ipsis literis o texto de Isaías. Então comprova que a Bíblia que nós lemos hoje, mesmo depois da Septuaginta, da Vulgata, é preservada. E eu creio que Deus, sendo Deus infinito, ele mesmo preserva a sua própria palavra. Não, total. Né? Porque existem muitos detratores da Bíblia que usam esse discurso assim, não, mas como que a gente pode confiar no cano? Não, eu creio que Deus ele é poderoso o suficiente para preservar a sua própria palavra, né? Então a Bíblia ela já trazia menções à vida extraterrestre, vamos falar assim, ou outros tipos de vida. Se você considerar que qualquer ser que não é nascido aqui na Terra é um extraterrestre, sim.
né? Porque os Dentro anjos... da Bíblia a gente já tinha menções ali, então. Porque, na realidade, históricas. o Sim. próprio conceito do Éden, ele já é uma presença dimensional no planeta, né? A questão toda é que quando você tem, como o Felipe falou, a questão dos cânons, né? A Igreja Católica, ela ficou com 73 livros, né? A parte protestante, que a gente 66. representa, 66. Os coptas lá, os etíopes, com 84. Olha só, você tem uma Bíblia com 84 livros, que é a Etíope. O Enoque mesmo está lá, Jubileu está lá, Gerazá está lá. Você tem vários livros que estão lá. Como referência histórica, para entendimento, né, da galera. Só que o que acontece? Você Mas são tem... numa língua, inclusive na língua etíope, que é o Ges, né? Que não é nem no hebraico, assim. Então, E você por isso tem alguns motivos deles também não estarem inclusos no cânon, assim. Né? Na realidade, ali houve uma manipulação violenta da parte ortodoxa, principalmente com os judeus, em 236 ali, quando você tem Nicéia. O pau come ali, inclusive matam, ok, os bispos são mortos, são coagidos. Quando a gente vê a história do cristianismo, né, quando ele surge, a Igreja Católica, né, universal, apostólica, romana por causa de Roma. Então, esse princípio aqui é um princípio ecumênico. A origem do cristianismo é uma igreja ecumênica, oriental, com vários bispos orientais e ocidentais. É assim que a coisa vai acontecer. Depois, lá na frente, com a Ascenso e Bordoadinha, os coptas já discordam. Ruptura. Eles não queriam ficar com o Vaticano, porque o Vaticano estava fazendo um monte de barbaridade. Eles falaram, não, nós vamos tocar daqui. No ano 1000 e pouquinho é a vez agora também dos ortodoxos, que não concordam com a invasão de Jerusalém, com a chegada dos templários e com a ideia dos caras. Os ortodoxos romperam com Roma. Depois chega Lutero rompendo lá em 1500 e Bordoadinha. Ele vai romper também por causa dos alemães, que não queriam dar dinheiro para o Papa por causa do exército papal. Depois você tem Henrique VIII na Inglaterra rompendo, e de lá para cá os rompimentos não pararam. Só no Brasil, na ala nossa, são 40 mil denominações evangélicas no Brasil. Você sabia disso? Não sabia. É um exército todo dividido. A ruptura aconteceu porque todo mundo foi tendo um revelation, tirando em cima do processo. Seita, realmente, né, que nega, por exemplo, a divindade e a humanidade de Jesus, assim... eu não vejo como... Né, tem um argumento comum assim, porque a igreja protestante não é igreja, porque é fragmentada, não. Não, a maneira de expressar, né? Como ela foi expressando isso. Mas isso caracteriza o vírus da rebelião, né? Então, nós temos um processo de rebelião. Isso vai de encontro com o que o Felipe colocou, porque você tem a ala, né, teológica, né? Eu estou lançando agora a teologia do deserto, confrontando todas as teologias até aqui. E mostrando que as teologias foram desviando o cara do caminho, cara. Tirando o cara do caminho de Deus, literalmente, da palavra. Desde a igreja primitiva já aconteceu em cima disso, né? Então você tem livros dos pais da igreja, né? Isso logo depois da sucessão apostólica da igreja primitiva do primeiro século. Ali você tem, por exemplo... Irineu contra as heresias, um livro, né, que são Irineu, enfim, Irineu. Excelente livro. Porque é isso, né? Você já tinha... Vamos lembrar que o cristianismo nasceu do judaísmo, é um movimento recente e começou ali após os judeus, que eram os discípulos, né? Lembra, Jesus fala, ide pregar o evangelho, né, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, você começa essa expansão, depois, né, os movimentos ali de Atos, né? Então, você tem... na Ásia Menor, você tem em Roma, né? Quer dizer, e muito do que era o paganismo, do que era o neoplatonismo, foi sendo introduzido, né? O primeiro gnóstico, né? O Simão Mago lá, que tentou comprar os dons do Espírito, né? Mas enfim, então começa a ter um pouco desse sincretismo religioso, né, ainda enquanto a igreja, nos 3 primeiros séculos, mas já era muito combatido, assim. O problema é que depois da institucionalização, né, do cristianismo como religião oficial do Império Romano ali por Constantino, muita gente que não havia uma conversão real de coração, as pessoas mantiveram, vamos dizer, suas práticas pagãs e começaram a tentar reintroduzir essas práticas pagãs, né, criar um simulacro ali dentro do cristianismo, da mesma forma como houve, por exemplo, com os escravos africanos, quando foram... Não adianta você
forçar ninguém a se converter. Conversão é espontânea e é autêntica. Senão você cria essas aberrações assim, de esse sincretismo religioso que vai distorcendo, né, a palavra de Deus. Mas enfim, não sei se a gente está fazendo... Não, eu ia chegar... eu queria voltar até para o assunto. Eu ia só para poder ajudar a galera a entender o que você está falando, é a questão de Paulo ali, né? Quando Paulo ele vai até a questão dos gentios, né, ele vai a partir do concílio lá de Atos 10, depois que Pedro valida a graça em Cornélios, com a conversão de Cornélios. Ok? Então, Pedro é o apóstolo da graça e quem leva essa informação é Paulo. Só que há um conflito na igreja já no início entre Paulo e Pedro, né? Porque Pedro, segundo Paulo, tinha cuidado, né, com os judeus, porém Paulo, quando pega Timóteo, depois do concílio, que foi dito que não era para circuncidar ninguém, ele circuncida Timóteo. Então a gente vê ali, né, já algumas situações muito interessantes e que configuram o presente tempo. Por quê? Alguém sabe o certo, mas não faz. Olha que eu vou dizer que isso é grave. Alguém sabe o certo, não faz, e as consequências vêm. Na vida de Timóteo, as consequências foi ficar doente. E ele, com o dom de cura, não resolveu. Paulo, com o dom de cura, não resolveu, porque, na realidade, ele foi vítima de uma mensagem ouvida várias vezes e praticado de maneira diferente. Eu creio que essa é uma das grandes doenças do sistema religioso. Inclusive, Silas, quando anda com Paulo, é arrebentado. Ele vai lá e é preso e é açoitado porque está andando com um cara, segundo o texto, que estaria perturbado naquele dia. É complicado, cara. Muito complicado.